Liverpool 3-0. Corner taken quickly, Origi! Está isolado Cristiano Ronaldo, vai embora Cristiano Ronaldo, mete, bateu, golo. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast O Spanenka. Eu estou acompanhado dos habituais Rodrigo Canhoto e Miguel Rocha e hoje vamos falar um pouco do que foi a Premier League 19-20. Uma Premier League, como sempre, bastante disputada. A Premier League é um campeonato que é sempre muito competitivo, se bem que este não foi competitivo para o título, mas sim para outras posições da tabela. O título ficou decidido, não oficialmente, porque ainda era matematicamente possível, mas viu-se logo desde cedo que o campeão ia ser o Liverpool, invicto ou não, que acabou por não ser invicto, nem por bater o recorde de pontos, porque o Liverpool veio um bocado fraco da paragem e um bocadinho enferrujado, digamos assim, e eu também ficaria assim se provavelmente ficasse imensas noites a celebrar um título Premier League que eu não tinha há 30 anos. Portanto, é possível. Posso começar pelo Rocha. O que é que tens a dizer sobre esta hegemonia do Liverpool e também temos de ter em conta também a fraqueza do City e a forma insuficiente como Pep Guardiola preparou esta época? Bem, antes de mais, olá a todos. Sem dúvida que o Liverpool, desde o início, demonstrou que estava a ser mais capaz e mais competente que o Manchester City. Agora também é verdade que se calhar eu acho que o Liverpool chegou a estar a cerca de 25 pontos do Manchester City e acabou a apenas, entre aspas, 18. Por isso o Liverpool nos últimos jogos desceu bastante o seu rendimento. Mas eu acho que sem dúvida que foram a equipa que jogou melhor ao longo da temporada na Premier League, embora estes últimos jogos não tenham sido dos mais agradáveis de ver e dos melhores que o Liverpool já nos proporcionou. O início da época foi sem dúvida estrondoso, e o City, claro, é verdade, diria que 95% foi mérito do Liverpool e depois 5% de mérito do Manchester City, porque também não começaram lá muito bem a época, perderam bastantes pontos, e enquanto o City perdia alguns desses pontos, o Liverpool ia ganhando vantagem. Por isso, sem dúvida que foi um campeão com mérito e bastante merecido. Rodrigo? Olá a todos. Sim, claro que sim, é um campeonato super merecido. O Liverpool foi claramente uma equipa esmagadora na Premier League. E acho que era talvez o grande objetivo para esta temporada era vencer a Premier League, coisa que já não acontecia há 30 anos, como referiste. E depois já terem ganho a Champions era focar-se na Liga e acho que foi isso que aconteceu. Que, como todos sabemos, o Liverpool até foi eliminado da Champions League pelo Atlético de Madrid. Mas sim, falando mais concretamente da Premier League, foi um justo vencedor por tudo aquilo que mostrou: grandes jogos, grandes exibições, esmagar adversários, goleadas. E uma coisa que se tinha notado no Liverpool nas edições anteriores era a sua passividade a defender. O Liverpool sofria sempre muitos golos, mas esta época conseguiu ser a melhor defesa do campeonato com apenas 33 golos sofridos. Portanto, acho que o Klopp conseguiu equilibrar mais as coisas e foi isso que fez com que conseguissem vencer tranquilamente este título da Premier League. Bem, como eu acho que vocês os dois sabem, eu sou um grande fã do Liverpool, não só pela filosofia do clube, como também pelo treinador Jürgen Klopp. Portanto, é óbvio que eu fiquei bastante contente a vê-los ganhar este troféu, porque são uma massa adepta muito apaixonada e ficar 30 anos sem ganhar um título. Eu não estou há tanto tempo, mas eu consigo relacionar-me com o tema. Mas acho que sim, foi totalmente mérito do Liverpool. Achei E não curioso também. ganhaste duas Champions, entretanto, entre cada campeonato. Sim, exato. O jejum do Sporting não é assim tão bom.
Achei curioso que tu estavas aí a referir algumas goleadas deles e pronto, que eles tiveram e que têm todo o mérito e também algumas vitórias importantes, como aquela 3-2 frente ao City, com uma arbitragem totalmente justa. E Uhum. eu por acaso estive a ver ainda ontem umas estatísticas de comparação entre o Manchester City do Guardiola dos 100 pontos e esta do Liverpool dos 99. O do Guardiola tinha muito mais goleadas. O Liverpool tem muito mais vitórias só por um golo, por exemplo. Sim, houve aí Não, uma altura em que eles só venciam por um gol e era sempre tarde. Era sempre aos 80 sim. e tal. Isso aconteceu mais na época passada, mas também este ano, sim. Não tanto, acho que o Liverpool conseguiu balancear um bocadinho isso. Mas sim, foi uma época fantástica do Liverpool, uma equipa muito equilibrada na maior parte dos fatores e o Klopp conseguiu. Basta ver o primeiro 11 inicial que ele utilizou contra o que está agora. E sem assim grandes estrelas. Ele, quando contratou, não eram assim grandes nomes. Também já não precisava de grandes nomes. Vamos lá Sim. ver. Já não era Não, preciso. eu estou a dizer que desde que ele chegou, quando contratava estas peças, Mané, Tá bem. Salah, Uhum. Van Dijk, ainda não tinham assim grande nome. Podiam considerar, ok, tem qualidade, mas não tinham o nome que têm agora. Uhum. Portanto, acho que sim, acho que foi totalmente merecido. Desta época do Liverpool só me está entravado aquela derrota para o Atlético, que, que eu ainda. Eu acho que isso também influenciou depois esta segunda parte da Premier League, não sei. Eu Depois acho que que foi o último talvez. jogo antes da paragem, não foi? Sim, Não. Ah, não, Foi foi, essa. foi, foi. Sim, tens razão, tens acho que razão. foi. Sim, eu acho que isso também influenciou um bocado o psicológico, ok, que eles tiveram 3 meses parados e para interiorizar, Sim, sim. mas e depois o facto de também já terem tantos pontos de avanço torna-se um bocado complacente. Claro, claro. Sim. Pronto, mas tem o título, tem o caneco, isso é que importa. Os recordes seriam só coisas adicionais, mas vencedores são eles. Passando para a luta mais emocionante desta Premier League e por aquela que houve uma verdadeira luta, foram os lugares Champions. Tiveram muitas equipas a oportunidade de ir à Champions. O Leicester, o Chelsea, o Manchester United, o Wolverhampton, ali por um certo momento até o Sheffield, estavam várias equipas envolvidas. Agora posso começar pelo Rodrigo. O Chelsea e o United foram os que acabaram no terceiro e quarto lugares. O que é que achaste desta luta pela Champions e achas que foram às Champions as equipas que mais mereciam? Não quer dizer as que mais mereciam, porque o Leicester também teve alturas muito boas. Começou mal o campeonato, como sabemos, apesar de ter tido aquela goleada 9-0 frente ao Southampton. Ou melhor, tiveram um bom início, acabaram mal. Ou seja, eles até essa Ok. goleada tinham ganho 44 pontos e depois dessa goleada ganharam apenas 42. Ou seja, apagou-se assim um bocado. Acho que o Wolverhampton ainda jogou um melhor futebol que o Chelsea. E desculpa, Rocha, sei que gostas do Chelsea, mas Não, mas acho ainda que. gosto mais do Wolverhampton, por isso. Ah. Portanto, pronto. Portanto, acho que acabaram por ter as equipas que foram, o United e o Chelsea. O United, depois do Bruno Fernandes, foi um United completamente diferente, foi na primeira volta. O United muito mais consistente. Até jogadores como o Fred, que os adeptos não gostavam nada, passaram a jogar bem ao lado do Bruno. Portanto, houve assim uma mudança radical no United, muito boa, pela positiva. E sinceramente, apesar de eu não ser um grande fã do United, do clube em si, sei que é um gigante e acho que merece voltar à Champions. Queres falar também dos lugares de Liga Europa ou não? Isso Champions é a e Liga seguir. Europa. Tá bem. Isso é a seguir, pá. Acabaram por ir o United e o Chelsea. Creio que com mérito da sua parte e também do Lampard, principalmente no Chelsea, que foi um treinador que não pôde contratar, como todos sabemos, e que conseguiu apostar muito bem nos jovens, como o Tomori, Reece James, Mason Mount, conseguindo levar assim o Chelsea à Champions e vamos ver o que é que irá acontecer com esta equipa na próxima temporada na Champions. Sendo que ainda vem o Werner e o Ziyech.
Antes de passar para o Miguel, que depois também lhe vou perguntar a ele, Rodrigo, quais é que eram as duas equipas, assim muito rapidamente, que tu gostarias que tivessem ido à Champions? Ou estas duas, também podem ser. Eu gostava que fosse o Tottenham, porque gosto muito do Tottenham e o Wolverhampton, pronto, são Sim, portugueses. mas equipas na luta. Tottenham, não. Sim, Na seria luta mais são, entre o United, o Chelsea e o Leicester. Pois, exato. Ainda podes meter o Wolverhampton, também teve ali algum tempo. Sim. Então, mas o Tottenham acabou à frente do Wolverhampton, com Mas 59 pontos foi empatado. só nestas últimas Foi só jornadas. na última fase. Tá bem. Então, vou dizer Wolverhampton United, porque acho que Ok. uma equipa como o United não faz muito sentido ficar fora da Champions. E o Leicester, acho que foi demérito deles e acho que, entre aspas, deve ser castigado dessa forma, ou seja, não conseguir conquistar os pontos necessários para ir à Champions. Miguel, qual é que é a tua análise nesta luta e também as duas equipas que gostavas que tivessem ido, se não forem estas duas? Bem, sem dúvida que esta foi uma luta muito acesa, ainda mais do que em Portugal, porque estavam mais clubes envolvidos. Primeiro, há aqui um ponto que eu gostava de assinalar, que é o facto do Manchester City ir à Champions depois de lhe ter visto ser retirado aquele castigo da UEFA. E se assim não fosse, o Leicester ainda iria à Champions e se calhar o Tottenham e o Wolverhampton estavam um pouco mais motivados para conseguir esses lugares. Mas ainda assim, tendo em conta que o City vai à Champions, eu acho que os clubes que acabaram por conseguir esse lugar, o United e o Chelsea, foram os que mereceram mais. Porque o Leicester começou, eu acho que eles começaram mal, por volta, tipo, as primeiras 4 jornadas, mas depois, de repente, ficaram muito fortes, chegaram a estar no terceiro e segundo lugar, e por isso, mas depois agora no fim da temporada, foram-se muito, muito abaixo. Não só esta derrota contra o Manchester United, mas muitas outras tiveram depois desta retoma do campeonato. Eu acho que os condenaram à Liga Europa, no caso, que no fundo acaba por não ser assim tão mau, tendo em conta que no ano passado o Leicester não conseguiu os lugares europeus. Isto não acaba por ser assim tão mau. Mas a verdade é que estes últimos 5 jogos do Leicester, que foram 3 derrotas, uma vitória e um empate, não era possível, com estes resultados não era possível fazer mais. Depois, quanto ao Tottenham, foi uma equipa que claramente começou mal o campeonato. Eles estiveram mesmo a meio da tabela, se não abaixo disso. E depois com o Mourinho melhoraram um pouco. Ainda assim não foi suficiente para conseguirem a Champions. Até porque eu acho que se alguém destes lugares, quinto, sexto, sétimo lugar, fosse à Champions, o Tottenham seria o último deles a ir. Quanto ao Wolverhampton, eu estava com as esperanças que eles fossem pelo menos à Liga Europa, devido àquele castigo do Manchester City. Mas agora é assim, agora o Wolverhampton tem duas hipóteses, que é ou não vai à Europa todo ou vai à Champions, porque ainda pode ganhar a Liga Europa e pode se apurar direto. E ainda pode ir ainda pode ir, Pode ir à Liga Europa. ainda pode ir à Liga Europa, acho que O se o Chelsea ganhar. ganhar o Arsenal. Já na taça. Exato, pois é verdade. Depois, porque assim fica um lugar disponível na Liga Europa. Mas pronto, o Wolverhampton é provavelmente o meu clube preferido na Premier League e por isso gostava que eles estivessem indo à Europa. Mas agora os dois clubes que eu queria que tivessem ido à Europa, eu diria terceiro e quarto lugar o United e o Wolverhampton. Mas não é para ter sido o Wolverhampton que seja o Chelsea, porque como o Rodrigo já mencionou há bocado, eu gosto bastante do Chelsea, acho que eles jogam um bom futebol. O Lampard pô-los a jogar de uma maneira que eu gosto bastante, e acho que lá mais à frente, quando estivermos a falar dos melhores jogadores, eu já menciono um da equipa do Chelsea.
Nesta luta, pronto, como vocês já referiram, foi uma luta muito intensa, com muito boas equipas e com muito bom futebol em praticamente todas as frentes. Acho que não faz sentido excluir ninguém. Eu sinceramente, eu achava que o Leicester já tinha o terceiro lugar garantido, mas para ir desde janeiro. Eles começaram, não estou a dizer que começaram o campeonato, porque lá está, como o Rocha referiu, aquelas primeiras 4 jornadas não foram as melhores, mas parecia que vinham também com uma certa garra para também homenagear o dono do clube que tinha falecido recentemente. E depois também, como se dá para perceber pelas redes sociais, o clube ligou-se muito mais à cultura do país do ex-dono, que acho que era Tailândia, se não me engano. Sim. E Sim, ligou-se muito mais à cultura, via-se jogadores a fazer viagens mais regularmente e o clube a organizar lá eventos. E formou-se uma mística toda em volta disso. O que, pronto, complementado também por um excelente trabalho do Brendan Rodgers. Acho que... E lá está, como o Rocha disse, foi algo positivo. Ok, que pode ter sido desilusão não conseguir a Champions na última jornada, mas foram à Liga Europa, é algo ótimo para eles. E se calhar até têm mais hipóteses de ter um bom resultado aí do que na Champions. Sim. O que E também posso dizer porque mais... eles acabaram em nono na Premier League no ano passado, por isso. Sim. E o Brendan Rodgers tinha entrado a meio, se não me engano. Sim. Depois, em relação ao Chelsea, vocês já disseram que pronto, não podiam contratar e pronto, começaram a jogar com uns miúdos que eu acho que têm bastante qualidade. O Abraham, o Mount, o lateral direito, o James. Também gosto muito daquele médio centro que não tem jogado tanto, que acho que agora está lesionado, que é o Gilmore, que fez um jogaço contra o Liverpool. Sim. Acho que tem uma equipa jovem que agora com o Werner e Ziyech também vai ser complementada. Uma questão que para Lampard estudar para a próxima temporada é como é que ele vai gerir a existência de Werner, Giroud, que teve bastante bem nestas últimas jornadas, e a evolução do Abraham também. Portanto, E o Pulisic ainda. Sim, sim, mas o Pulisic não é Faz para a algo. ponta de lança. Sim, Oi. mas mesmo assim, Não. é assim, eu diria que o Pulisic, o Giroud, o Abraham e o... Ainda tens o Batshuayi, mas pronto, vamos deixá-lo de parte. E depois o Werner, eu acho que eles vão todos disputar 2 lugares. Sim, eu também acho. Eu, Pá, eu vi há pouco tempo uma publicação em que era a formação do Chelsea para a próxima temporada. Era ainda arranjar um guarda-redes, porque pronto, o o guarda-redes mais caro do mundo tem por média por jogo uma defesa 0.7, portanto, e a menor porcentagem de defesas das maiores ligas do mundo, portanto, talvez o Chelsea tenha de encontrar um guarda-redes, pois era Azpilicueta, um bocadinho mais à frente Kanté, depois Kovacic, Havertz e o Mount, e depois era Pulisic, Giroud, Abraham, Werner e Ziyech, ou seja, tudo lá para a frente. é tipo o Acho que isso vai Benfica. ser assim. É o Benfica pelos relatos da Sport TV, é o Benfica. Eu acho Exato. que... Pronto, depois o United também teve aquela transformação gigante com o Bruno Fernandes que foi brutal. Se ele já levava a equipa do Sporting às costas, ele agora leva o United às costas. Eu não quero dizer que ele lhes deu o terceiro lugar, porque óbvio que é um esforço coletivo e do treinador. Não, deu. Mas acho que foi uma grande parte desse trabalho. Em relação ao Wolverhampton, eu também achava que eles iam conseguir um lugar mais confortável. Agora estão dependentes de resultados alheios ou de ganhar a Liga Europa. Mas pronto, não, no futebol não corre. Já o ano passado foi assim. Pois foi. E pronto, eles foram sobretudo do ano passado, conseguiram ir ao playoff. Vamos ver se este ano conseguem o mesmo ou melhor. Depois, continuando para a luta pela Liga Europa. Acabaram por ir o Leicester e o Tottenham e já falámos disto um bocadinho. Queria só abordar mais uma equipa que ainda não falámos muito, que era o Sheffield United, que chegou a lutar também por essa vaga durante várias jornadas, só que acabou por morrer na praia, digamos assim. Rocha, o que é que, se quiseres acrescentar mais alguma coisa em relação a esta luta ou ao Sheffield? Sim, o Sheffield mais no meio do campeonato, talvez. Andou ali a disputar o 6º e o 7º lugar com o Wolverhampton. O Tottenham ainda estava mais cá para baixo. O Chelsea ocupava provavelmente o 5º lugar, ou o United.
E ali o sexto, sétimo, oitavo andava muito o Sheffield e o Wolverhampton. Eu acho que o Sheffield foi sem dúvida uma das equipas revelações desta Premier League. Já lá vamos, já lá tiveram- vamos. Eles tiveram vários resultados positivos com equipas grandes. E gostei muito da forma como o Chris Wilder, o treinador do Sheffield, os pôs a jogar. Tiveram vários jogadores que se destacaram e que já foram apontados, alguns deles, aos top 6, digamos assim, da Premier League. O guarda-redes vai voltar, o Dean Anderson vai voltar ao United. E não Sim, sei se não é exatamente. titular para a próxima E temporada. não sei até que ponto é que não O seria Dean melhor que o DRE, mas pronto. Yeah. Sim, vamos ver. O Dean Anderson só tem 23 anos, pode ser que ainda consiga, mesmo que o DRE continue a titular no United, no futuro ainda pode ser que consiga agarrar a titularidade. Mas sem dúvida que foram uma das equipas que surpreenderam, acabaram no nono lugar. Não diria que no início da temporada o objetivo fosse a Europa, mas se calhar a meio começaram a pensar que isso era possível, mas acabou por não ser. Mas acho que fica aqui uma bela temporada do Sheffield. Rodrigo? Sim, o Sheffield que termina inclusivamente atrás do Arsenal, que até há poucas jornadas estava décimo primeiro lugar. Portanto, eles foram um bocado de rendimento. Como o Miguel disse, talvez o pico da sua forma tenha sido a meio da época, quando lutavam pelos lugares de Liga Europa. É verdade que o Arsenal e o Tottenham ainda não tinham aparecido nesta luta, mas agora para o final parece que acordaram. O Mourinho e o Arteta meteram as equipas a jogar. O Arsenal teve inclusivamente vitórias sobre o City e o Liverpool no espaço de 3 dias. Conseguiu vencer as duas equipas, portanto acho que o Arsenal com mérito também conseguiu subir ali para a zona de luta pela Liga Europa, mas já era muito difícil para eles. O Tottenham e o Wolverhampton, sinceramente não estava. O Wolverhampton estava à espera que fizesse um bocadinho mais, como já referi, conseguisse mesmo acabar à frente do Tottenham. O Leicester e os Spurs, sim, acho que foram merecidos, principalmente para o Leicester, por aquilo que já disse. A falta de conquista de pontos após a goleada sobre 9-0 em cima do Southampton, acho que foi isso que prejudicou muito a temporada dos Foxes. Por isso, sim, acho que um lugar de Liga Europa é o que se adequa mais. Este Tottenham nem estava à espera de o ver na Liga Europa. Sinceramente, a equipa de José Mourinho não apresentou um grande futebol ao longo da temporada. Foi também prejudicada com muitas lesões. Houve uma altura em que o Mourinho não tinha nenhum ponta de lança. Eu lembro que o Kane, o Son, o Lucas Moura, o Lamela, o Sissoko, o Ndombele, podia referir aqui mais jogadores, mas agora não me estou a lembrar, Ben Davis também, estavam todos lesionados, ou seja, o Mourinho também foi um bocado prejudicado por causa das lesões, mas nunca vi este Tottenham a jogar um futebol que chegou a jogar com o Pochettino. Pronto, adiantando-me também já para o próximo tema, já que estamos a falar aqui que a minha equipa revelação da Premier League é o Sheffield, e se tivesse de dar um segundo lugar diria o Leicester, só que eu acho o Leicester menos uma revelação também pelo que tinha acontecido na época, ou no ano 2016, certo? Óbvio que já perdeu grande parte do plantel, mas o projeto está lá. Portanto, é por isso que eu não considero tanta revelação como este Sheffield, que, como o Rocha já disse, não tinha essa ambição europeia, mas a partir de certo momento começou a ter. Portanto, essa é a minha equipa de revelação. Dizendo já também a minha equipa de desilusão. Como eu já tinha dito em off, não vou considerar o Arsenal, porque para haver desilusão tem que haver expectativa. Portanto, eu poderia até pôr o Manchester City, de certa forma, porque passou de competir taco a taco com o Liverpool para perder e de forma pomposa, certo? De 18 pontos, certo? É algo... Sim. É algo mau, sendo... Ok, ganhou 4-0 ao Liverpool, mas isso não apaga os outros maus resultados do campeonato. Mas eu não vou pelo Manchester City, posso ir... Eu até vou pelo Tottenham. É por essa que eu vou.
Porquê? Porque por muito que José Mourinho tenha feito um bom trabalho, o facto da equipa ser uma desilusão são por fatores alheios ao trabalho dele. Como o Rodrigo já tinha dito, muitas lesões, um início de época muito fraco do Pochettino. Eu lembro-me que o Mourinho teve a primeira vitória fora de casa do Tottenham desde janeiro de 2019 e foi em novembro, portanto, isto para a Premier League, o que é algo muito mau. Pois, porque não é de Champions. E sim. E até porque era uma equipa que chegou à final da Champions ano passado e que fez um bom campeonato ano passado, se não me engano, terceiro lugar. Uhum. Ou acho que foi por aí. Ele também tem vindo a fazer bons campeonatos. Por isso, quando foi o Chelsea campeão e o Leicester, o Ficaram Tottenham em segundo. ficou em segundo. Sim, exato. Portanto, eu vou com com essas duas equipas como revelação e desilusão, Sheffield e Tottenham. Rodrigo, quais é que são as tuas duas equipas e se quiseres destacar se calhar outra equipa ou outro jogador, não sei. Uhum. O destaque de jogador deixo para mais para a frente, quando depois também fizermos o 11. Equipa revelação, também vou para o Sheffield, que não sabia o que é que vinha aí. Sinceramente não conhecia o Sheffield nem quem eram os seus jogadores. Mas acabou por apresentar um bom futebol, coisa que alguns clubes, como o Tottenham, que tu referiste, não apresentou, e apresentou um futebol bonito e não teve medo de encarar adversários dos Big Six cara a cara. Portanto, essa é a minha equipa revelação e, como o Miguel disse, acho que muitos jogadores para o ano já não estão no Sheffield e vão para os Big Six. Equipa de desilusão. Também vou pegar no Tottenham, dando assim uma menção honrosa para o Everton. Porque acho que vou falar primeiro do Everton. Acho que o Everton tem uma boa equipa e também tem uma massa adepta muito apaixonada, porque, querendo ou não, não é o grande rival do Liverpool, porque esse é o United, mas é o derby da cidade. E esperava-se um bocadinho mais de dois, como o Sigurdsson, o Richarlison. Eu esperava, pelo menos, um bocadinho mais deste Everton, que acabou inclusivamente atrás do Southampton e do Burnley. O Tottenham, acho que o que prejudicou e muito o trabalho do Mourinho foi o mau início da temporada do Pochettino e também esse conjunto de lesões. O Mourinho também não pôde contratar muito, porque o Tottenham tinha acabado de construir o novo estádio, portanto o Mourinho não pôde fazer assim as alterações que queria na sua equipa, portanto, mas mesmo assim é um bocado de desilusão por uma equipa que tinha chegado à final da Champions contra o Liverpool e que tinha andado nos segundos e terceiros lugares em épocas anteriores, agora acabar em sexto é péssimo. Rocha? Ora bem, eu concordo com todas as equipas que vocês disseram, mas vou aqui variar um pouco só para não repetir todas. Então, a equipa revelação, acho que sem dúvida que o Sheffield é logo a primeira por ter vindo do Championship e ter conseguido um nono lugar. Ainda assim, a minha segunda equipa revelação considero que foi o Burnley, porque acabaram com os mesmos pontos que o Sheffield. Houve uma altura, se não me engano, que chegaram ao nono ou oitavo lugar. Ainda tiveram alguns jogos à frente do Wolverhampton. O ano passado acabaram em 15º, este ano acabaram em 10º. Por isso acho que é uma das Eles há 3 épocas também já tinham acabado por volta deste lugar. Sim, exatamente. A minha equipa de desilusão. Eu percebo o Tottenham, embora não acho que se possa considerar a desilusão, porque não sei, vamos ver como é que o Mourinho hoje consegue pôr a jogar para o ano. Acho que este ano foi ainda muito de tentar aguentar o que o Pochettino tinha deixado, que não era tudo mau, atenção, porque tinham chegado a uma final da Liga dos Campeões, mas ainda assim eu não consigo considerar uma desilusão. Portanto, acho que foste tu, Blanco, ou o Rodrigo, já não sei, que disseram o Everton também. Não, foi o Rodrigo. Fui eu. Pronto. Eu também percebo, mas acho que já desde o ano passado que o Everton também não tem jogado assim muito bem.
E por isso o 12º já não é assim tão mau. Eu acho que, se não me engano, que o Everton com o Marco Silva tinha andado pelos lugares de descida. Andou, sim. Por isso, Exatamente. pronto, não acho que tenha sido uma época assim tão má. Embora, obviamente, com um clube como o Everton, que disputa, ou normalmente costumava disputar o derby de Merseyside com o Liverpool, acabar no 12º lugar é fraco. Mas a minha equipa de desilusão vai ser o Watford. Foi a única equipa, para além do Manchester City, que teve uma vitória tão pomposa contra o Liverpool. Tiveram uma vitória por 3-0 e jogaram melhor que o Liverpool, ou seja, não foi uma vitória ao acaso, jogaram melhor e acabaram ainda assim no 19º lugar. O ano passado tinham E acabado eles têm excelentes jogadores, como Pois o tem. Ismail Sim, exatamente. Assar, Exatamente, o Watford eu o acho que é Delfeu. daquelas equipas que consegue surpreender todos os anos. Faz sempre assim um jogo que espanta toda a gente. Uhum. E depois, claro, tem grandes jogadores e com qualidade individual, principalmente. O ano passado eles acabaram por ganhar uma das taças já contra o Wolverhampton, se não me engano. Já não sei se foi a FA Cup ou se foi a Carabao Cup. Eles na FA Cup levaram 6-0 do City na final. Não, perdão, eles eliminaram o Wolverhampton na meia-final da FA Cup, depois foram à final e perderam com o City. Foi isso. Mas sem dúvida que eles têm grandes jogadores. Posso nomear alguns como o Delofeu, por exemplo, que gosto bastante, ainda é novo, tem 26 anos. O Pereira, o Dini, Ismail Assar. obviamente. O Dini está lá já há não sei quantos anos. Marcou aquele Desde gol. que não deixaram subir o Leicester. O quê? Sim. Exatamente. Desde que não deixaram subir o Leicester. Era esse gol que eu estava a falar. Portanto, ainda tem um português, o Domingos Quina. Eles têm grandes talentos e acho que para mim o 19º lugar e agora o Championship é uma desilusão. Mas olha, ainda bem que falaste na zona de descida, porque o Aston Villa, que é a equipa mais antiga, acho que é a mais antiga mesmo do futebol inglês, e se não do mundo, conseguiram manter-se graças ao chip da bola não ter avisado o árbitro que tinha entrado. Ou seja, a bola entrou dentro da baliza do Aston Villa e o chip da bola não apitou. Portanto, o Aston Villa conseguiu manter-se na primeira divisão e impedir assim o Bournemouth, que foi a equipa que acabou em 18º, de manter-se na Premier League. Um caso que caricato e tenho a certeza que deixou os adeptos do Bournemouth nada contentes. Passando agora para a atribuição de alguns prémios, digamos assim, vamos começar pelo de melhor jogador. Eu posso já dizer que reduzi a minha luta a 2 jogadores, que foram o De Bruyne e o Henderson. Pelos números seria o De Bruyne, pela influência em campo seria o Henderson, mas ainda assim eu acho que vou pelo De Bruyne. Rocha, o que é que tens a dizer? Quem é que é o teu? Sim, o meu também vai ser o De Bruyne. Acho que há uma coisa curiosa que é o ano passado em que o Liverpool não foi campeão. O Salah e o Mané foram assim se calhar dos jogadores que mais destacaram, ou até o Van Dijk, que mais destacaram na Premier League. E num ano em que conseguem acabar 18 pontos à frente do Manchester City, É o De Bruyne que... ser o De Bruyne, acho que é curioso. Porque acho que o Salah e o Mané jogaram menos do que jogaram a época passada. Até não só pelos golos que marcaram, o Salah o ano passado, que se não me engano foi o melhor marcador da Premier League. Foi empatado com o Foi Mané e aquele com ano, o Aubameyang. yeah. Pronto, exato. E este ano marcou apenas, entre aspas, 19 golos. O De Bruyne... Sim, mas ele o ano passado foi melhor marcador com um número não muito diferente desse. Pronto, é mais por dizer que acabou à frente ou não. Estás a perceber? E Sim, acho que sim. também que para uma equipa que neste caso, no caso da Premier League, que conseguem acabar 18 pontos à frente com 85 golos marcados, se não me engano, o ano passado tiveram ainda menos golos marcados, acho que é no mínimo curioso.
No caso do De Bruyne, eu acho que é o jogador com mais qualidade que a Premier League tem. Eu percebo o que tu dizes do Henderson, agora é aquela questão que já falámos noutros podcasts, que o City, na minha opinião, tem mais qualidade individual que o Liverpool. E se calhar faz com que o De Bruyne possa parecer que não tenha um impacto tão grande de apenas um jogador na equipa inteira. E se calhar o Henderson faz mais jogar a equipa toda, ou seja, o jogo passa muito por ele. No caso do Manchester City pode passar por outros, mas eu acho que o Kevin De Bruyne é aquele jogador que sempre que toca na bola tem um impacto muito importante no jogo. E é um jogador que consegue sacar um passe de 30, 40 metros do nada, um remate fora da área que vai à barra no ângulo e marca um daqueles golaços como Sim. marcou Olha, agora na última jornada. Na última jornada, exatamente. E por isso para mim é o De Bruyne. Rodrigo, quem é o teu eleito? Claramente é que é para a Rizabalaga do Chelsea. Não, estou a gozar. É o De Bruyne. Concordo a 100%. Acho que não há muita discussão. Como o Rocha disse, o De Bruyne é o melhor jogador da Premier League. É soberbo todo o trabalho que ele faz no City e acho que é assim o cérebro daquela equipa. É ele que pensa tudo. E acho que agora ainda vai ganhar um papel mais importante dentro do balneário com a saída do David Silva. Portanto, mas falando mais em aspectos de campo, são muitas assistências e muitos golos. E acho que é um jogador que é capaz de mudar um jogo de um momento para o outro, como o Rocha disse, com um remate, com um passe. Portanto, sim, acho que é verdade que meteste aí o Henderson, mas com todo o respeito ao Henderson, que é, como tu disseste há uns podcasts atrás, é dos melhores jogadores do Liverpool e a quem se tem de dar muito mérito, mas acho que não pode entrar nesta luta com o De Bruyne. Eu acho que não é assim tão descabido pô-lo na luta, mesmo que acabe por perder. Eu acho que, porque até é bastante difícil, pelo menos na minha opinião, eu acho que a posição mais difícil para se realçar no futebol, eu acho que é a posição 6. E o facto dele conseguir estar a disputar um prémio, sendo que ele até agora foi nomeado melhor jogador pelos jornalistas em Inglaterra, acho eu. O facto de ele conseguir disputar esse prémio nessa posição, eu acho que já lhe dá bastante mérito. Porque... Sim, só por si já é muito bom. Sim, claro. Por lá Eu não quero tirar mérito. contraditório. Eu não quero tirar mérito. Sim. Nós tínhamos dito no episódio dos 6 que quanto mais silencioso no jogo um 6 for, melhor é. E é difícil avaliar como melhor uma pessoa que é silenciosa dentro de campo. Portanto, é sempre algo bastante contraditório. Por isso é que se tem muito de estudar os jogos e ver os jogos com calma. Com calma, Por exatamente. exemplo, eu revi o jogo do Porto Sporting, eu tinha visto em direto, mas depois ao rever, há paragens que nós fazemos que são importantíssimas para ver os posicionamentos de alguns jogadores e a leitura de alguns jogadores. Portanto, eu acho que para perceber o jogo do Anderson tem-se de voltar atrás com o jogo do Liverpool e ir parando. Em momentos de construção, em momentos de defesa, é impressionante o trabalho do Anderson. Sim, eu não podia concordar mais. Bem, agora vamos passar à melhor equipa. Posso começar eu. Eu vou alinhar num 4-4-2, se não me engano, aqui com uma pequena adaptação. Então, na baliza é o Henderson. Acho que por muito que o Ederson tenha ganhado a luva de ouro, acho que o Henderson mereceu por estar numa equipa menor que o City, obviamente, que é onde está o Ederson, por ser um bocado confuso. Por estar numa equipa menor, por ser uma revelação, porque por muito que esteja ligado ao United, nunca tínhamos visto o Henderson nesta competitividade. Depois, defesa a 4, com 3 jogadores do Liverpool, o Trent, o Van Dijk, o outro central, o Soyuncu, do Leicester, que pronto, caiu, tal como a equipa toda do Leicester, caiu um bocado na segunda volta, mas acho que é um excelente jogador que já merece um voo maior. A defesa esquerda, o Robertson. Depois, a dupla do meio campo foram os 2 jogadores de quem já falámos aqui, o Henderson e o De Bruyne. Na esquerda, Sadio Mané, do Liverpool.
Na direita, tive de fazer aqui uma pequena adaptação para incluir o Bruno Fernandes. Portanto, Por isso, tem fica. posto o Bruno Fernandes de apoio ao ponta de lança. Calma, já chegamos lá. Tá Depois, a dupla de ponta de lança. Eu meti Jamie Vardy, o botador, e Ings, do Southampton, que acho que é de louvar o facto de ele ter 22 gols e só um de penalti, ou algo parecido, numa equipa como a do Southampton, que fez uma segunda ronda incrível, mas pronto, que acabou em nono. Umas menções honrosas para Mason Mount. 11º. 11º, ok, desculpa. Umas menções honrosas para Mason Mount, Kovacic, Sterling, Salah e Raul Jiménez, que também jogaram muito este ano. Rodrigo, qual é que é o teu 11? Então, eu não vou deixar menções honrosas para o fim, vou dizendo ao longo das posições. Guarda-redes tive bastantes dúvidas, porque além do Henderson e do Ederson que já falaste, eu também gostava de incluir o Pope do Burnley, que foi responsável por muitas vezes a conquista de pontos da equipa. Inclusive é contra o Liverpool, num empate recente do Burnley. Sim, ele defendeu muito e acho que é um excelente guarda-redes. Portanto, Chelsea, toma atenção. Mas acho que vou pelo Ederson. Pronto, foi o guarda-redes que conquistou a luva de ouro e acho que é muito importante para o City. Ele que muitas vezes tem a função de construir jogo. Exemplo disso foi um gol que ele sofreu frente ao Southampton, se não me engano, em que é um remate praticamente do meio campo, que é um chapéu sobre o Ederson. E ele, além de defender muito, como todos sabemos, ele também tem esse papel muito importante na construção de jogo. Portanto, vai o Ederson. Na defesa tem o Trent, do Liverpool, toda a gente conhece, o Van Dijk, o Tarkowski, que é um defesa central do Burnley, que eu acho que é muito bom, mas também queria dar aqui... o Blanco meteu a titular, eu vou-lhe atribuir uma menção honrosa, que é o Soyuncu, ou Soyuncu, não sei dizer o nome dele, central turco do Leicester. Na esquerda, o Robertson. Acho que não há muita discussão. Eu estou a jogar num 4-3-3, não sei se já tinha dito. O meio campo é o Henderson, do Liverpool, De Bruyne e Bruno Fernandes. Acho que não tenho de justificar. O ataque, os extremos, não tive dúvidas no extremo esquerdo, entre Mané e Sterling. Mas acho que o Mané foi melhor no geral. Portanto, o Mané e Salah são os extremos. Ponta de lança tive algumas dúvidas entre o Vardy, que foi o botador, o Danny Ings, como referiste, e o Aubameyang do Arsenal, que também entrou na luta e não foi um Arsenal, como todos sabemos, propriamente goleador. Por exemplo, contra o Liverpool houve uma altura, quando o Arsenal já estava a vencer, em que o Arsenal tinha apenas 2 remates e o Liverpool 21. Portanto, não é uma equipa muito rematadora esta do Arsenal. Portanto, acho que por toda a história de superação e por aquilo que o Vardy identifica o Leicester, vou escolhê-lo a ele. Muito bem. Também são ótimas escolhas. Rocha, o teu 11. Ora bem, então guarda-redes eu optei pelo Anderson. Mais por Está ser... complicado. Dizer os dois nomes complicado. rápido é um bom trava-línguas. Por ser mesmo mais o guarda-redes revelação, se calhar. E não só por ser revelação, mas também por não ter sofrido tantos gols assim. O Sheffield sofreu 39, ou seja, apenas o United, City e Liverpool sofreram menos. E atenção que o Sheffield teve mesmo a diferença de gols a zeros, ou seja, Exato, 39 gols marcados, 39 sofridos. 39. Depois a defesa, eu só optei por um jogador diferente de vocês. Pus o Alex Arnold na direita, o Van Dijk, e o meu outro central não foi nem o do Leicester, não me vou arriscar a dizer o nome, nem foi o do Burnley. Eu pus o Cody do Wolverhampton porque acho que é dos jogadores mais importantes que o Wolverhampton tem. É um comandante ali na defesa e não consegui deixar de fora. À esquerda também pus o Robertson. Bem, agora aqui para a frente é que fica mais complicado. Eu acho, é que eu nem sei como é que eu estou a jogar.
mas eu acho que estou a jogar 4-2-3-1. E ora bem, e seria 4-2-3-1, ok. e seria mais ou menos isto. Ruben Neves e Henderson, os dois médios. Depois mais à frente, também são todos médios, mas tinha de ser. Pus na direita, não, vá, um médio direito, o Bruno Fernandes, não podia deixar de fora, foi a melhor contratação que a Premier League teve. No meio, o Kevin De Bruyne, e na esquerda, Mason Mount, que era este o jogador do Chelsea que eu ia falar. É Não boa. podia deixar o Mount fora, não podia. Não Não, conseguia. não me estava a rir por ser o Mason Mount, estava-me a rir de formação. Eu sei. Isto Pá, aqui é um basicamente 4-2-3-1 eu estou a jogar com fechado, cinco vá. médios. Eu estou a jogar com Muito. cinco 4-2-3-1 fechado. Exato. Por isso é que eu disse que nem o Bruno Fernandes nem o Mason Mount eram bem alas ou extremos. Não, são médios. Mas embora o Mason Mount descaia muito para a esquerda nos jogos do Chelsea. E depois à frente também estava com essa dúvida entre o Vardy e o Danny Ings. Mas eu optei pelo Vardy por ser o botador. Yeah. E fica aqui este 11 meio estranho, mas foi o que se arranjou. Não, acho que serviste bem o. Acho que o dever está cumprido, é isso que eu quero dizer. Bem, estamos a chegar ao final do podcast e, como em todos, temos o facto, Blanco. Bem, para os ouvintes deste podcast, tenho a dizer que, como foi uma Premier League muito boa, eu hoje tenho uma prendinha para vocês e vão 3 factos, só para se acalmarem. Então, primeiro, o Liverpool está há 3 temporadas invicto em Anfield para a Premier League. Incrível, funny. Que é algo que, pronto, só esta época é que houve essa tal hegemonia que aqueles comentadores do Benfica tanto querem. Mas pronto, também prova alguma consistência. Segundo facto, que este é mais conhecido. Manchester United teve 14 penaltis a favor na Premier League 19-20 e é a equipa com mais penaltis a favor em uma única temporada da história da competição. E o que fez até José Mourinho, quando chegou a Portugal, estar um bocado aziado, a dizer que o Bruno Fernandes sabia muito bem bater penaltis. Ele sabe disso, não te preocupes. E o último facto. Jamie Vardy é o único jogador na história da Premier League a ser artilheiro de 2 divisões inglesas. Ele foi da 5ª divisão em 11-12 com 31 golos e agora da primeira divisão com 23 eu até achava golos. que ia ser da segunda e da primeira. Eu também, exato, agora Da quinta. Yeah. É isto. Tipo, o prémio dele agora foi botador, se calhar na altura foi tipo, sei lá, Pois, nem sei uma o que soda, foi. não sei. Era de madeira, Foi ele que fez. Ele não era carpinteiro, isto era outro gajo. Esquece. Eu trabalhava numa fábrica. O gajo trabalhava numa fábrica, esquece. Mas pronto, caros ouvintes deste podcast, muito obrigado por estarem a acompanhar mais uma conversa nossa. Sigam-nos no Instagram e no Twitter para conteúdos exclusivos e para comentários e para debatermos mais futebol, não de uma forma tão prolongada como fazemos em episódios, mas para debatermos futebol, que é isso o nosso principal propósito. Sigam-nos também na Twitch, temos andado inativos, mas esperemos voltar em breve. E se quiserem outras plataformas para ouvir este podcast excelente, têm sempre iTunes, Spotify, YouTube, entre outros. Muito obrigado por terem ouvido mais uma vez e até à próxima. Liverpool 3-0. Corner taken quickly. Origi! Está jogado Cristiano Ronaldo. Vai embora Cristiano Ronaldo. Mete. Bateu. Golo. Balotelli. Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta!